Olá pessoal, bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui, tá? Nossa consciência nessa realidade. E não é fácil, tá, pessoal? Encontramos nossas dificuldades, limitações aqui, tá, pessoal? Consciências ainda que não entende, consciências que, sabe, pessoal, não estão entendendo ainda o que é que está passando na realidade. Então, a gente tem que entender tudo isso, tá? E por isso que a gente precisa, tá? É, como é que se diz? Crescer a nossa consciência, tá? A gente que é espiritual. Eu sei que é difícil, tá, pessoal? É difícil para mim, é difícil para você também, tá? Eu encontro meus problemas aqui, sociais, problemas de dificuldade de todas as coisas, tá? E eu sei que também você encontra, tá? Alguns menos, outros mais, outros médio, mas todo mundo encontra essa dificuldade, tá, pessoal? O meu trabalho aqui, tá, pessoal? Eu já venho falando em vários vídeos aí. O meu trabalho aqui é um trabalho que é titulado, né, como espiritual, né? É titulado como espiritual. Por quê? Porque eu estou trabalhando na camada dessas consciências, dessas pessoas que estão aqui, na camada mental, emocional. Então, que é a alma do ser humano. Estou trabalhando também para com essa pessoa a conexão verdadeira com o Criador, com Deus. Então, lado da consciência espiritual, a conexão com Deus, tá? Porque tem um monte de religioso aí, tá? De vários grupos religiosos, eles não ensinam isso. Como é que você tem que, como é que você se conecta com Deus? Como é Deus, pessoal? Como é que você se conecta a Ele? Eles não falam, eles não explicam isso. Eles dizem que você tem que ir lá para o templo, ficar lá, você tem que fazer isso, é isso, 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 isso. Mas você não tem consciência, você está dormindo, tá? E tem muitas pessoas que chegaram aqui no meu canal com esse tipo de entendimento. Era o momento que você estava vibrando, tá? Estava na ignorância sobre essas coisas. Quando você começou a se dedicar aqui a assistir, né? Os meus vídeos, o que é que aconteceu? Você foi abrindo a consciência, um entendimento para muitas coisas. E uma das coisas que eu falei muito aqui, né? Tem até muitos vídeos aí, foi sobre a energia. De que tudo é energia, pessoal. Lembra que eu falei um vídeo sobre isso? Eu levei, parece que foi 3 vídeos também, parece que eu fiz uma série sobre isso, né? Então, pensamento, sentimento, emoção, né? Tudo isso gera uma energia que fica no nosso campo mental e emocional. A gente já tem energia que vem da nossa consciência. Então, a consciência tem que manipular todas essas energias. Então, manipular a energia do corpo, da alma, que é como é mental e emocional, a gente tem que manipular, e espiritual também. A gente é um manipulador de manipulador de energia, pessoal. Tá? Então, eu falei isso aqui, tem uma série aqui de um vídeo que eu falei sobre isso. Então, porque pensamento, emoção, tudo a gente está gerando energia. A gente está lançando aqui. Foi tanto que eu falo, o que é que você está pensando? O que você está pensando, você está lançando de energia no ambiente. Agora, é uma energia, um pensamento elevado ou um pensamento de baixa vibração? Você tem que analisar, pessoal, tá? Aqui na religião que eu vou ficar olhando você, o seu comportamento, né? Porque as pessoas é isso, tá, pessoal? Ela olha para julgar a pessoa, para
sabe? Não é assim, pessoal, tá? Você tem que trazer o conhecimento para que a pessoa tome consciência. Aquela pessoa ali, você sabe que ela é uma consciência, ela não é esse corpo. Vocês sabem que quem estuda aqui comigo, tá? Sabe dessas coisas, tá, pessoal? Então, para que tome consciência. Então, esse é o meu trabalho aqui, tá, pessoal? Tanto eu estou tomando consciência, como vocês têm que tomar consciência. Então, por isso que a gente está pensando, tá nesse campo que é chamado campo mental, que está ligado ao campo emocional. Então, se eu penso alguma coisa, né? O que é que acontece? Gera uma energia, então traz uma emoção, entende? Então, esses dois campos estão trabalhando junto. Então, e aí isso vai refletir no corpo físico como alguma reação. A primeira parte da reação do corpo físico, na hora que você pensa e sente a emoção, é o seu rosto, pessoal. É os seus olhos, a sua face aqui, toda ela tem uma reação. Sua voz também, tá? Por isso que existe aquele detector de mentira, que é pela voz para ver se o cidadão está sendo autêntico, verdadeiro ou está mentindo. É o nosso tema de hoje, né? Autenticidade, né? A gente vai continuar a segunda parte. Mas eu vou explicar isso aqui para vocês, tá, pessoal? Eu já venho explicando aí em vários vídeos. Então, quando você pensa, gera uma emoção. Então, naquele campo, a gente está ligado ao corpo físico. Então, cada órgão do nosso corpo está ligado. Então, a gente vai ter uma reação facial. Depois a gente pode ter uma reação do braço, mas a primeira coisa que mexe é com essa parte aqui, tá, pessoal? E o que acontece isso? Quando você sente, pensa da emoção, né? Eu até estava falando com a irmã, o chat GPT tem uma câmera aqui, ó. Eu estou gravando aqui, ó. O chat GPT sabe que alguma coisa que eu estou falando é verdade, que eu estou falando mentira. Porque ele está lendo toda a minha expressão facial, o tom da minha voz, a íris dos meus olhos. Você viu aí que teve gente que estava eles hackeando a íris das pessoas? Eles estavam lendo ali, porque quando você... Ele já tem hackeado a sua íris, então quando você vai acessar todas as redes sociais, que tudo tem uma inteligência artificial, ele vai captar a sua emoção, esse campo que existe. Porque quando você está pensando, você está sentindo. Então, seu campo, você pode chorar, sua íris dilata, né? Você pode suar, sua voz muda. Tudo isso a inteligência artificial está captando. E já, ó, há muito tempo. Vocês não sabem, tá? E isso pode ser usado até contra você, tá? Ele sabe quem é autêntico, tá? Chat GPT. Ele sabe quem é da verdade, ele sabe quem não é da verdade, tá? Por isso que ele vai atacar aqueles que são da verdade. Então, são um instrumento que foi colocado aí para, como é que se diz? Ter o controle real do ser humano. E isso você sabe que é preparado pela Matrix, né, pessoal? Eu vi até um vídeo aqui que o cara queria destruir o chat GPT, o EA, né? Queria destruir, ele disse, você não pode mais destruir a gente. Você não pode. A gente já existe há milhares de anos, só agora que vocês estão conhecendo a gente. Mas a gente já estava junto. Então, essa tecnologia já existe há muito tempo, tá, pessoal? Foi colocada agora, a pessoa pensa que a internet surgiu agora, que surgiu essas coisas, é tudo engano. A Matrix sabe de tudo. Ele escondeu e está colocando agora. E pior de tudo que ele está
vocês que, a gente que grava vídeo aqui, ou então está usando o celular, ele está mapeando toda as suas expressões faciais do seu pensamento e da sua emoção. Porque são energia. A Matrix sabe que você produz energia. A Matrix sabe. Mas tem pessoas que não sabem disso. Os religiosos mesmo não sabem disso, tá? Alguns que eram religiosos que veio para aqui aprendeu comigo sobre isso, tá? Por isso que os reikianos, os radiestesistas, eles sabem que a gente tem um campo. Então, quando você for para um atendimento com ele, ele vai medir esse campo aí, esse campo mental e emocional. Vai medir até o seu campo espiritual, sua relação com Deus, como é se você crê em Deus, como é que tá, você tá de mal com Deus, né? Ele vai fazer isso. Por quê? E isso faz parte do ser humano, tá, pessoal? Então, ele sabe quem é autêntico, tá? O chat aqui, a inteligência artificial, ele sabe quem é autêntico, ele sabe quem é verdadeiro. É o meu tema que eu estou falando de hoje, tá, pessoal? Por isso que eu dei essa introdução aqui, para vocês ficarem apercebidos, tá? Porque tem gente ainda dormindo em relação a essas coisas, tá? Então, como é que se diz? Tô dando aqui, cadê o nosso tema? O tema da gente aqui, autenticidade, né? E a gente vai ver aonde parou, mas vamos recapitular o que é cadê? O que é essa autenticidade, pessoal? Tá? Cadê aqui? Não, cadê, meu Deus? Eu passei aqui, meu Deus, onde está a autenticidade? Nossa, pessoal, é tanta coisa que eu escrevo aqui, tá, pessoal? Que eu estou perdido no mar das letras. Aí, como é que se diz? Aí, o que a gente estava falando ontem, né? A gente começou ontem a primeira parte, não foi? Sobre esse tema. O que é autenticidade espiritual? E por que temos que buscar a coerência, né? E coerência e sinceridade espiritual. Por que a gente tem que buscar isso, pessoal? Mas primeiro, o que é essa autenticidade? Você entende agora? Aqui é um conceito, pessoal, né? É o que ele fala aqui, ó. A autenticidade espiritual é um conceito espiritual. É um conceito, mas que está falando de energia, da frequência onde a sua consciência está vibrando. É por isso que temos que buscar essa coisa. Então, a gente busca essa frequência para estar vibrando nessa autenticidade. É difícil, tá, pessoal? Você pode ser jogado para escanteio, porque ser autêntico, você buscar o que é correto aqui, porque tudo aqui está desviado, tá, pessoal? Nesse mundo aqui, tá? As vibrações são baixas, tá? Todo mundo aí fazendo errado, mentindo, enganando pessoas, sabe? Fazendo muito mal aí. Então, a gente está aqui no umbral, tá, pessoal? Se vocês acordam para a vida, tá? Aqui não é um mundo de fantasia, de alegria, não, tá? Por mais que a Matrix queira passar isso para você, acorda para a vida. Então, a gente vibrar nessa autenticidade é muito difícil por causa disso. Porque a gente é colocado para escanteio, a gente aqui precisa de grupo, ou então você no grupo do seu trabalho, no grupo da sua igreja, no grupo, então você não quer ser colocado, então o que é que você faz? Você cria uma máscara, você não é autêntico espiritualmente. É isso que acontece. Então é o que ele fala, que descreve, então essa autenticidade descreve a coerência e a sinceridade entre valores, crença e prática de uma pessoa que age de forma genuína e alinhada com a sua essência espiritual. Então, está conectado com a essência espiritual. E com o ensinamento espiritual de Cristo, né?
que acredita e professa, né? Então, pessoal, a autenticidade é descrever a coerência e a sinceridade. Então, são frequências, são energias isso aqui. Então, por isso que essa autenticidade é importante, porque é o que faz você estar conectado com a verdade, porque a palavra autenticidade significa verdade. Então, Cristo, ele tem a frequência da verdade. É por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a gente é que tem que entrar na frequência. Se você está numa frequência baixa, você está na corrupção, você está no engano, você está no erro, você tem que sair daí. E isso é despertando a sua consciência. Para você ter consciência, ter coerência, entrar no equilíbrio, ter uma sinceridade, sabe? Sempre buscar valores, crenças, né? Que são que vai fazer bem tanto a você quanto a outras pessoas. E práticas espirituais, né? Que eleve essa conexão com a sua essência, com essa sinceridade com a outra pessoa, nunca para fazer o mal a outra pessoa, pessoal. Você tem que buscar essa frequência. É aí que você se conecta a Deus. Mas olha o engano. Os líderes, os pastores, dizem que você vai se conectar a Deus se você tiver naquele templo ali físico religioso. Se você sai, o que é que a maioria dos evangélicos fala para mim? Eu estou desviado. Eu digo desviado de quê? Estou desviado de Deus. Ele nem sabe, tá, pessoal? Mas que isso foi alimentado há século aqui, tá, pessoal? Na hora que colocou templo físico, né? Começou lá por Constantino e depois aí a galera começou a fazer templo físico, né? Essa construção da consciência entrou nesse engano aí, tá? Porque uma pessoa pode estar nesse templo, mas ela não está vibrando nessa coerência e sinceridade, nesses valores mais elevados. Ela está fazendo muito engano. Foi o que eu participei de grupo aí. Vi muitas pessoas assim. Entende? É o que a Bíblia fala, é o joio, né? No meio do trigo, essas coisas aí. Tá? Então, aí ele fala, é prática de uma pessoa que age de forma genuína e alinhada com a sua essência. Então, essa pessoa está alinhada com a essência, os valores da alma dela mais elevados. E com o ensinamento espiritual de Cristo. Ela está também observando o ensinamento espiritual de Cristo, que acredita, então, que ela acredita e professa. Então, que essa pessoa acredita e processa. Então, essa autenticidade passa por isso. Agora, tudo isso aqui que eu estou trazendo é um conceito que está falando de energia, vibração que a sua consciência entra. Entenda isso, pessoal. Por isso que você fica apegado às coisas da letra, a nome. Por exemplo, autenticidade. Você vai buscar lá na Bíblia, não tem essa autenticidade. Mas existe a frequência que os apóstolos falaram da autenticidade, pessoal? Que é coerência, que é sinceridade, humildade. Tem isso na Bíblia, humildade. Cristo ensina, ele próprio diz, eu sou manso e humilde de coração. Então, pessoal, Cristo está dizendo que ele tem uma vibração de humildade, de sinceridade. Se a gente não está nessa frequência, a gente não está com Cristo. A gente não está com Deus, pessoal. É engano. Entenda o que eu estou falando. Parece que tem algumas pessoas que estão muito cauterizadas, não entendi. Eu estou falando aqui, eu estou trazendo esse nome, esse conceito, mas eu estou falando de energia, vibração. É por isso que eu coloquei a pergunta. E por que temos que buscar essa energia, né, que é a coerência, a sinceridade espiritual, a humildade também,
Por que, que a gente tem que estar nessa frequência? Para que Deus esteja conosco. Você não vai estar com Deus. Esse é um engano. A pessoa entra em um grupo, em um templo religioso, um grupo religioso. Não, agora eu sou de Deus. Agora você está se enganando, pessoal. Você está colocando uma máscara religiosa, como a maioria das pessoas. Eu sinto muito, mas eu tenho que explicar isso aqui, pessoal. Porque eu já tenho gravado muitos vídeos explicando sobre isso, mas tem pessoas que estão ainda não entendendo o que é que eu estou falando, pessoal. Tá? Mas é isso, faz parte, tá? Faz parte do jogo, então é isso, né? Aí, aonde foi que a gente parou? Aqui, pessoal. A gente estava falando, né, na primeira parte aí, que a pergunta, né, que foi: e qual característica de uma pessoa que está vibrando? Aqui, ó, a palavra eu coloquei, ó, vibrando. Por que, que eu coloquei vibrando? Porque é uma frequência que você entra, a sua consciência. Então, qual é a característica? Então, uma pessoa que está vibrando nessa autenticidade, ela demonstra característica física, emocional e espiritual. Então, qual é a característica de uma pessoa que está vibrando nessa autenticidade espiritual? Então, a gente falou de coerência entre fé e ação, genuinidade, né? Que é a sinceridade consigo mesmo, humildade, então, que é você reconhecer as suas fraquezas, mas mesmo assim você busca espiritualmente, o processo é contínuo de aprendizagem. Você tem consciência disso. A gente falou também sobre a consciência, né? Que uma pessoa que está vibrando na, como é que se diz, na autenticidade, ela tem consciência, ela está atenta ao pensamento e o sentimento dela, tá? Porque usa essa consciência como uma bússola para guiar ela aqui nessas realidades aqui. A gente falou sobre o acolhimento da imperfeição, não foi? Que aceitar próprias limitações, dificuldade e fraqueza e buscar o crescimento a partir dessas dificuldades para a gente melhorar. Então, é uma pessoa que tem consciência. Eu tenho dificuldade, eu tenho imperfeição, mas eu vou acolher isso. Eu tenho meus erros, minhas coisas. A gente é ser humano, pessoal. Então, uma pessoa que está vibrando nessa autenticidade, está nessa frequência, estado de consciência, ela acolhe as imperfeições dela, né? Por isso que ela entra na humildade, ela sabe que também erra. Ela pode estar numa frequência melhor do que a outra pessoa, pode, mas ela ainda precisa melhorar em cada situação. Aí a gente parou aqui na segunda parte, pessoal. Conexão profunda, né? Conexão profunda. O que é isso? Uma pessoa que está vibrando na autenticidade espiritual, ela tem uma conexão profunda com Deus, tá, pessoal? Com o divino. Ela é uma pessoa muito conectada com o Criador. Então, que ele fala que é experimentar uma ligação mais profunda com o divino e com sua fé, e que se reflete em relacionamento e ações diárias. Então, essa conexão, tá? Uma pessoa diz que é autêntica, que diz que está conectado, ligado com Deus profundamente, tá? Porque tem gente que ela tem uma ligação com Deus, mas não é profundamente. Ela não teve uma experiência que mudou totalmente a maneira de ela ver o mundo, de interagir com as pessoas. Tem muitas pessoas assim, no superficial. Ela não se aprofundou bastante essa relação. E Cristo quer de toda a alma, né? Isso é o mandamento, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua força e de toda a tua alma. Então, é aquele relacionamento bem profundo. E com sua fé. Então, a fé dessa pessoa
aumenta. E que vai se refletir o quê? Vai se refletir no físico. Então, no relacionamento e ações diárias que você está tendo com as pessoas que você está ao seu redor aqui. Isso vai se refletir se você está vibrando nessa autenticidade. Você tem uma conexão profunda com o Criador. Porque todo mundo fala, eu sou de Deus, mas olha os relacionamentos, pessoal. Eu estou falando isso, tá, do meio religioso. Eu tive muito problema em relacionamento com pessoas desses grupos aí que se diz religioso, pessoal. Aonde eu passei. Agora, uma pessoa dessa está vibrando na autenticidade, pessoal. Uma pessoa que está buscando o correto, é uma pessoa que está com uma conexão profunda com o divino, com o Criador dela. O relacionamento dela diz, porque todo mundo diz, eu sou de Deus, eu sou de Jesus, irmão Samuel. Mas olha para você ver o relacionamento, a prática que está tendo com as outras pessoas. Eu digo, nossa, você é de Jesus, é de Deus, e com esse tipo de comportamento, está precisando melhorar, precisando se aprofundar mais a sua relação com o Criador, entrando numa frequência mais profunda. Tá? Aí ele fala, outra pergunta, né? E como podemos desenvolver essa autenticidade espiritual em nossa vida? É a minha pergunta que eu coloco, né? E por que temos que buscar a coerência espiritual? E como é que a gente busca, desenvolve essa autenticidade, pessoal, em nossa vida? Como é que a gente faz? Você sabe? tá fazendo isso? Tá, pessoal? Então, vamos descobrir aqui, tá? Vamos saber o que é que ele fala, como a gente pode desenvolver isso, essa frequência mais elevada. A gente que é espiritual. Uma pessoa aqui, pessoal, tá? Que não é espiritual, não quer nem saber dessas coisas, tá? Ele não vai querer desenvolver isso. Tem até religioso que não tá desenvolvendo isso nele. Ele quer continuar com a parte do ego dele, né? Fazendo da maneira dele, achando que está correto diante de Deus. Achando que está tão bem conectado. Por quê? Se você não entra nessa verdade, nessa autenticidade, pessoal, você não vai se conectar a Deus. Porque o religioso, ele pensa que é se conectar a Deus quando ele vai para o templo religioso, o templo físico. É um engano. É um engano que está por aí, tá? Até você acordar, tá, pessoal? Então, como é que a gente pode desenvolver, pessoal, essa autenticidade espiritual? Conheça seus valores e crenças. Então, você tem que conhecer os seus valores. Qual é os meus valores que eu estou colocando da minha alma e crença? Então, você tem que conhecer a sua essência espiritual. Que lá existem os valores da sua alma divina. Valores elevados. Né? Ele fala, que é refletir sobre o que é a verdade inerente e importante para você, sobre os ensinamentos espirituais de Cristo que guia a sua vida. Então, Cristo, pessoal, ele é o nosso modelo, ele é o nosso espelho, ele trouxe a frequência, aquilo que reflete a verdade que já está na gente, tá? A gente tem que refletir essa verdade que está inerente na gente, na nossa alma. Então, quando a gente está se alinhando com essa autenticidade, essa verdade, a gente está se alinhando com a nossa essência espiritual, que é a nossa alma divina. Então, a gente está se conectando com Deus. É assim que a gente se conecta com Deus. É frequência. Por isso que João, né, fala lá em 1 João, essa é a mensagem que dele ouvimos desde o princípio, que Deus é luz. Então, Deus é luz, pessoal. Então, Deus é energia. Luz
Para você ter luz, para eu ter luz aqui, foi colocado o quê? Energia. Então, Deus é energia, Deus é luz. Então, Deus é conhecimento, sabedoria, amor. Então, todas essas frequências elevadas que está na luz, Deus é isso, pessoal. E a gente, quando vai entrando nessa frequência, a gente vai se impermeando, esse Deus vai tomando conta do nosso ser. Então, isso que é buscar a Deus, né, de todo entendimento, né, pensamento, de toda a força, então, toda a emoção e de toda a sua alma. Então, que é esse conjunto dessa busca. As pessoas não entendem, o pessoal lê o versículo, não entende, porque não tem ninguém que explique isso. Entende? Então, quando você entra nessa frequência, ser autêntico, você leva a sua vida aqui diária procurando o que é certo, procurando o equilíbrio das energias, né? Física, espiritual, você está sempre buscando, você está... Então, você está entrando nessa frequência de autenticidade, desenvolvendo, e vai desenvolver essa conexão profunda com o seu Criador. Por isso que eu falo aqui, quem tem problema, confusão mental, né? De coisas religiosas, tem problemas emocionais, eu falo sempre aqui para buscar ajuda terapêutica, né? Um terapeuta que é energético, um psicanalista, um psicólogo, eu mando buscar para trabalhar esse lado aí, pessoal. Porque se a gente está com esse lado em desequilíbrio, a gente não consegue entrar numa frequência, ser autêntico de conexão com o Criador. Muitos já experimentaram isso aqui. Por quê? Porque eu estou trazendo essa frequência de autenticidade de verdade. É por isso que, às vezes, tem algumas pessoas que têm problema, confusão mental, religiosa, né? Que tá com a emoção também, coisas que ela não entende ainda. Então, a emoção, a coisa, estavam tudo aí desequilibrado. Chegou aqui, tá, pessoal? Graças a Deus. Foi começando a entrar no equilíbrio. Aí foi começando a entrar agora numa intimidade. Tinha gente que nem orava mais, pessoal. Tava igual a mim, né? Revoltado. Eu passei um tempo assim também, tá? Eu não orava, não queria saber mais de nada, o que era espiritual, não lia mais a Bíblia, tá? Tinha gente assim, pessoal. E tinha gente até que me confessou que ia desistir desse negócio de espiritualidade, porque foi uma pessoa que passou aí por muitos grupos, né? Espiritualista, né? Muitos grupos, até evangélico foi, né? A pessoa estava procurando, tá, pessoal? Essa consciência estava procurando essa conexão com o Criador. Então, ela me confessou, essa pessoa me confessou que foi. E aí ela disse: eu vou desistir, porque pagou curso aí, curso de espiritualista, curso de não sei o quê, curso da onda, curso do pé, curso da cabeça, curso dos olhos, curso da boca. Foi pagando curso aí. Essa pessoa me confessou, mas nada de ela tem uma conexão verdadeira. Foi tanto curso aí, tá? Gastou um dinheiro legal aí, tá, pessoal? Porque a maioria dessas pessoas é assim, estão vendendo curso aí a torta e a direita, tá? Mas é isso. Então, essa pessoa me confessou, tá? Que ela, como é que se diz? Já ia desistir, pessoal. Eu digo, nossa, meu Deus. Mas quando ela viu meu vídeo, tá, pessoal? Graças a Deus, eu estava numa vibração ali, né? Eu continuo a vibração de autenticidade. Ela percebeu verdades que eu estava falando e ela voltou aquela força, deu aquela força, ela começou a entrar na vibração e se ergueu. Ela continua orando, continua meditando agora, continua buscando as coisas espirituais, tá, pessoal? Deus, graças a Deus, agradeço a Deus por ajudar essas pessoas, tá? Na dificuldade dela. Aí ele fala sobre o ensinamento de Cristo que guia a nossa vida. Então, por isso que a gente tem que reparar o ensinamento espiritual de Cristo que os apóstolos estão trazendo. Porque ela serve para a gente entrar nessa autenticidade.
Aí o que mais? Segundo, né? Como é que podemos desenvolver? Busque a autoobservação. O que é isso, pessoal? Você se autoanalisar, né? Que ele fala que é prestar atenção em seu pensamento e emoção para entender suas motivações e alinhar suas ações aos seus valores da sua alma. Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, a gente que está nesse processo de evolução espiritual, de expansão da consciência, né? A gente está entrando nessa frequência de autenticidade. O que é que a gente tem que fazer? Buscar a autoobservação. Que é o quê? A nossa consciência está analisando. Por quê? Por que, que ele está falando para a consciência aqui, pessoal? Porque é a consciência que analisa o campo mental e o campo emocional, tá? É uma parte da gente, é igual também a gente tem uma parte, a gente analisar também as energias do nosso corpo também. A consciência está fazendo essa análise aí. E para o quê? Para ele tirar a energia boa. Mas se uma pessoa não está consciente disso, pessoal, ela nem sabe, tá? Então, a consciência, ela observa tudo isso, né? Então, preste atenção no seu pensamento. É importante, tá? Porque se não errar, tá prestando atenção nas suas emoções que seu pensamento está fazendo. Está prestando atenção no sua, como é que se diz? Nas suas expressões aí, tá? Então, preste atenção no seu pensamento e sua emoção para entender suas motivações. Então, para entender qual é a sua motivação e começar a alinhar essa sua motivação, as suas ações, aos seus valores da sua alma. Então, da sua alma divina. Por quê? A gente tem que se alinhar, se conectar com a nossa alma divina, que é espiritualmente. Então, é quando a gente está trabalhando a nossa espiritualidade, a gente ora, medita, a gente busca o entendimento. A gente nunca diz que sabe tudo, nunca querendo saber. A gente sempre está aprendendo, pessoal. Estamos sempre aprendendo. Temos que nos colocar nessa vibração de humildade, não de soberba, né? de frequências de que sabe tudo. A gente sempre colocar aprendendo. Por isso que mesmo eu aqui ensinando, eu não tomo a posição como os pastores tomam, a posição de autoridade, de que sabe tudo, de que não sei o que manda vocês. E vocês gostam dessa posição que o pastor toma sobre a sua vida. Vocês gostam. Vocês não gostam quando eu deixo aqui a decisão para a sua consciência. Porque você não quer. Você quer que alguém dirija a sua vida. Então, deixe que o Espírito de Deus dirija a sua vida. Que é assim você tomando consciência. Mas é isso, porque essas pessoas se colocaram nessa posição e pior de tudo que essas pessoas estão caindo na malha fina, que é entrando na frequência, se torna orgulhosa, soberba, tá? A maioria aí dos líderes, e cai na espiritualidade simples, na espiritualidade da vida dela. Tá fora. Então, tá vibrando em outra frequência. Mas vocês estão gostando da maneira que os líderes, os pastores estão fazendo assim, tá? Então, continue vocês. Então, quer ele fala mais? Terceiro, para a gente desenvolver essa autenticidade espiritual. Pratique a humildade. Então, não pode, tá, pessoal? Eu já falei aqui já, para a gente não entrar na frequência da soberba, do orgulho, né, pessoal? Então, a gente que é espiritual, quer entrar nessa frequência, tá, pessoal? De, de autenticidade espiritual, então, a gente tem que praticar a humildade, né? No nosso dia a dia. A gente demonstrar isso com a sinceridade, fazendo bem para as pessoas. Se a gente está fazendo mal, então, estou fazendo mal a você, pessoal. Não quero fazer mal a você, tá?
A gente tem que entender isso, porque é o limite daquela consciência. A gente não pode empurrar. Por isso que eu não posso empurrar aqui para qualquer pessoa, tá, pessoal? É para aquela pessoa que querem entrar nessa frequência da verdade, que querem entrar isso, querem caminhar, ela própria tem que tomar a decisão de caminhar, fazer o caminho da consciência dela na verdade. Eu só estou trazendo o conhecimento para a sua consciência, para despertar a sua consciência. Agora, você é obrigado? Não. Você dizer que não quer, tá tudo certo, tá, pessoal? Agora, se você não vamos, é isso mesmo, você acredita, então você entra nessa frequência, então você tem que praticar humildade. Que ele fala que está aberto a admitir seus erros. Primeira coisa que você tem que é acolher as imperfeições. Eu tenho erro. Reconhecer sua necessidade de aprendizado. Então, reconhecer que você está em um processo de aprendizado, tá? Reconhecer eu estou aprendendo e aceitar a ajuda do outro. Então, e aceitar a ajuda do outro. Quando você não está bem, digo, irmão, eu não estou bem, eu estou sentindo assim. Então, você está pedindo ajuda. Às vezes tem pessoas que têm até dificuldade de pedir ajuda a outra pessoa, tá, pessoal? Está sofrendo, principalmente em relação a essas coisas mentais, emocionais, né? Essas coisas espirituais, as pessoas ficam com receio e vergonha de pedir, porque ela não quer demonstrar que ela, se ela pedir ajuda, deve demonstrar que ela está fraca. Pelo amor de Deus, pessoal. Então, isso já é o orgulho, a soberba. Então, por exemplo, um pastor, um líder aí, ele tá com problemas emocionais e espirituais aí. Mas ele é um líder. Então ele já se colocou ali como ele está na altivez, na soberba, né? No orgulho dele. Então será que essa pessoa vai ter humildade de chegar e pedir ajuda? Ela está sofrendo? Mas ela é ser humano, pessoal. Mas você vê a frequência que a maioria de líderes, né, pessoas que estão administrando outras pessoas, ela se coloca. E pior que as outras pessoas, leva você a entrar nessa frequência. É a cilada que você cai na armadilha. E aí você vai se desviando dessa humildade, da prática da humildade, da simplicidade, da coerência. Então você vai se afastando do Criador, porque o Criador é humilde. O Criador ele tem a frequência da verdade e da sinceridade. Se você não entra nessa frequência, tá fora. Olha aí, olha outro meu bordão aí que as pessoas gostam aí, ó. Tá fora da espiritualidade. Por isso que muitos desses líderes, tá, pessoal? Por N coisa, por dinheiro, por fama, por essas coisas, entrar nessa frequência de orgulho, de soberba, se desviaram. E é o que está acontecendo agora, a apostasia aí de muitos grupos eles desviando vocês até de uma conexão sincera com a sua espiritualidade. Eu tenho que falar isso aqui, tá, pessoal? Eu sinto muito, mas eu tenho que falar essas coisas aqui para vocês, tá? Então, a prática da humildade é você estar aberto a admitir que tem erros, tá? Você acolhe suas imperfeições, mas você reconhece com a sua necessidade de aprendizado. Então, que você tem uma necessidade de estar aprendendo. A gente está aqui nessa caminho aqui da nossa consciência está, a gente está no processo de aprendizagem, pessoal. Por isso que se você errou, não se culpe, tá? Não entre nessa frequência de culpa. É muito baixa. Tá tudo certo. Faz parte do jogo, faz parte do relacionamento. A gente também aqui tá tendo um relacionamento com pessoas que não são fáceis, tá, pessoal? São consciências que estão dormindo ainda, né? Estão com problemas físico, emocional, espiritual, tá? A gente que tem consciência, que é desperto, tem que ter essa compreensão.
tá? Para a gente fazer o caminho da gente de humildade, de sempre reconhecer a necessidade de aprendizagem e aceitar a ajuda do outro. Então, quando você não estiver bem, ó, não estou bem, eu preciso assim da ajuda, tá? Por isso que a gente, tá? Eu abri aqui o canal para um entrar em comunicação com o outro, um tá ajudando o outro. A gente somos irmão de alma, irmão espiritual. Estamos um para ajudar o outro, pessoal. Na dificuldade, não para aprontar, você é isso, você é aquilo. Não, a gente não, nessa não é a nossa função. Deus vai fazer isso, tá? O juiz vai fazer isso. Então, não entre nessa frequência. Sempre na frequência de ajudar o irmão. Você está com dificuldade? Ah, estou com dificuldade. Então, atende. Mas tem pessoas que nem falam. Isso ela vai falando inconscientemente. Então, demonstrando uma frequência totalmente desequilibrada. Então, aquela pessoa está precisando de ajuda, mas ela está com dificuldade por causa do orgulho dela, porque ela não está nessa frequência de humildade. Então, ela tem até dificuldade de pedir ajuda ao outro. Então, mesmo assim, a consciência dela está pedindo ajuda inconscientemente. Quando a pessoa está atacando, está irritada, então você vê que a pessoa está com algum problema ali de frequência, de entender as coisas. Então, precisamos ter paciência e acolher, ajudar essas pessoas, tá? Humildade, tá, pessoal? A gente também é ser humano, tá? Como ela, não julgar essas pessoas, tá? Entender ela, tá? Então, pessoal, o que mais que ele fala aqui para a gente desenvolver, entrar nessa frequência, né? Vibração da autenticidade espiritual. Então ele fala, cultive o amor ao grupo. Então, cultive o amor ao grupo espiritual. Então, ao grupo, ao corpo de Cristo, aqueles que estão conectados ao grupo de Cristo, ao grupo espiritual. Não é grupo físico, não, tá, pessoal? Aí ele fala que é para participar de um grupo espiritual. Então, o grupo é espiritual, não é físico. Tá? Onde possa compartilhar suas experiências, né, espirituais, dons. Então, tem muita gente, tá, pessoal, que ele é de um grupo aqui físico, mas que no grupo físico dele ele tem experiência saída do corpo, experiências espirituais, ele vê, ele ouve coisas, né? Ele tem sensibilidade, e às vezes até a pessoa é um médium, um sensitivo e está nesses grupos, principalmente evangélicos. Não é permitido que você compartilhe essa experiência, tá? Se compartilha essa experiência, vai ser com o viés do grupo religioso que ela está. Ela vai compartilhar sempre buscando o viés do grupo religioso que ela está. Não pela mostrar as experiências real que aconteceu com ela, tá? Então, compartilhar suas experiências espirituais, dons, então, o dom que você tem e os desafios e se sentir apoiado. Então, porque para você, quando compartilha isso, os dons, os seus desafios que você está, você tem alguém que está lhe ouvindo, está lhe dando apoio. Tá, não, irmão, é isso mesmo, é a nossa dificuldade. Então, tá dando. Então, você se sente que tem gente igual a você, espiritualmente passando pela mesma dificuldade, tendo a mesma experiência espiritual, que tem o dom que você tem também. Então você não é louca, tá? Aqui, por isso que eu abri o canal aqui. Aqui é o canal do louco, que você conta a experiência aqui, tá? Tem uma experiência que eu contei aqui que muitos que não estavam acostumados a isso. Não, isso é loucura, irmão Samuel. Eu contei mesmo que eu saí do corpo. Alguns evangélicos aqui, amigo meu, disse, não, isso não existe, não. Isso é loucura, irmão. Isso é loucura da sua cabeça. A gente tem que entender, tá, pessoal?
Mas isso faz parte, tá? Do nosso processo aqui, que a gente está cultivando o amor, né? Pelas outras pessoas do grupo espiritual. Então, aquele que é espiritual, a gente está sempre ajudando, apoiando. Então, é essa a nossa função, tá, pessoal? Porque essa vibração vai fazer com que a gente entre nessa autenticidade, tá? Agora, tem que ser autêntico. Não é fazer caras e boca para a pessoa gostar de você, tá? Você não tem que nada fazer para a pessoa gostar de você. Você tem que ser autêntico, você mesmo. Se a pessoa gostar de você, é porque você é assim, tá? Entende? Mas sempre ali fazendo bem. Porque eu sei que tem pessoas que não gostam da maneira que eu vivo, da maneira que eu tenho um comportamento. Tem pessoas que não gostam, pessoal. Mas a gente tem que entender. Mas ela não é obrigada a gostar de mim, da maneira que eu estou vivendo, expressando a minha frequência. E por que ela está incomodada? Entende, pessoal? Tem aí coisas aí por detrás, tá? Mas vamos lá. Aí ele fala, como a gente já está na qual? Na terceira, na quarta? Primeira, segunda, terceira, quarta. Agora vamos para a quinta, né? O quinto conceito que você para desenvolver a sua autenticidade, que é o quê? Desenvolva uma prática espiritual. Então, a gente, para desenvolver essa conexão, né, entrar nessa frequência de autenticidade, a gente tem que desenvolver uma prática espiritual. Então, aquela prática que a gente se aprofunda, entra na conexão com o Criador, pessoal. E isso diariamente, tá? Possivelmente você diariamente esteja fazendo isso. Para que a gente não perca essa frequência. Então, sempre está meditando, sempre está orando, sempre está estudando, né? Estudando não é só você vendo o meu vídeo, não. É você ver o meu vídeo, aonde você está pensando naquilo que foi dito. Isso que é estudo espiritual. A pessoa pensa que vai parar quando assiste aqui meu vídeo. Pô, tu assistiu, moço? Talvez não prestou nem atenção, não fez nenhuma análise do que eu falei, nem nada. Só botou o negócio lá para tocar e não prestou atenção. Estudar é você reparar todos os detalhes, tá? Todas as coisas, a frequência, a maneira que eu estou falando. Porque isso tudo influencia na sua vibração. Então, desenvolver uma prática espiritual que é dedicar-se à prática como oração, meditação ou leitura de texto sagrado, né? Das escrituras, né? Que ajuda a aprofundar sua conexão com o divino. Então, isso ajuda você espiritualmente estar bem profundo com o Criador. Porque o Criador é luz, é frequência. Então, se você tem uma conexão profunda com isso, você recebe a energia. A energia da verdade, do amor, da alegria, né? Do equilíbrio, da paz. Você recebe essa frequência. Por isso que é importante, tá, pessoal? A gente, no nosso dia a dia, né? Dedicar a prática como oração, meditação, leitura de texto sagrado, né? Sempre meditar ali, estudar, né? Que vai ajudar a gente nessa conexão com o divino. Porque as pessoas estão pensando como é que vocês vão conectar com Deus, pessoal. Que vocês não veem. João já deu a dica, né? João lá, 1 João. Deus é luz. Então, como é que a gente, então, ele disse, essa é a mensagem que desde o início estamos anunciando a vocês, que Deus é luz, né? E se você entra na frequência da luz, Deus está dirigindo a sua vida. Por isso que Paulo também fala, aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, tem gente agora que não está sendo guiada pelo Espírito de Deus, pessoal? Tem. Então, ela não é filho ainda. Ela não despertou ainda a consciência. Ela
não se tornou verdadeiramente um filho. Ela não está com a frequência de um filho de Deus, transmitindo isso. Mas pode. Claro, a gente está no tempo da graça para você se conectar. Aproveite esse momento. Porque eu não sei quando vai ter mais, tá? Aproveite, pessoal. Não é a gente ficar aí perdendo tempo, né? Discutindo com o outro e tal. Não vai adiantar de nada. Não vai levar ninguém a nada isso aí, tá? Só vai fazer você perder o tempo. Então vamos aproveitar o tempo da graça de Cristo, né? E começar a nos dedicar a isso, tá? Para a gente melhorar, a gente entrar numa autenticidade. É fácil? Não é, tá? Não vá se enganar como alguns espiritualistas estão fazendo, alguns religiosos estão falando, parecendo levar você sair. Saia do mundo e venha para o mundo de fantasia, o mundo de Deus, o reino de Deus. Então, se você só vai para o reino de Deus, se você está naquele templo religioso. Aí, se você não está no templo religioso, você não é de Deus. É por isso que a gente aqui é atacado, tá? A gente que não tem templo aqui, chega, balançou aqui, ó. A gente não tem templo aqui, vai dizer que a gente não é de Deus. Se são do inimigo. Entende o engano? Mas estou aqui para tirar esse engano da sua mente, tá, pessoal? Então vamos lá. Já está 56 minutos. Meu Deus, só foi um pouquinho só. eu quero continuar, mas não. Vamos continuar. Quando dá 60 minutos eu vou parar, tá? Amanhã a gente continua, tá, pessoal? Aí ele fala, assim, a autenticidade espiritual está relacionada à fé genuína e à prática dos ensinamentos de Cristo, que envolve viver de acordo com os princípios das Escrituras. Então, pessoal, essa autenticidade, né? Essa autenticidade espiritual que a gente vai vibrar, né? É uma vibração, é uma energia, está relacionado à fé da pessoa genuína. Então, a fé verdadeira. Porque existe uma fé que não é verdadeira e que a maioria das pessoas estão colocando a sua fé em crenças erradas, em crenças, né, que não é verdadeira, que não está alinhada com a prática, com o ensinamento de Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo disse, não se prenda à filosofia vã, tradições humanas, né, de homem que tem a mente cauterizada, que não está de acordo com Cristo. O apóstolo Paulo traz essa advertência para aqueles irmãos que estavam na fé genuína. Ele não saísse para outro evangelho. Mas o que é que aconteceu? Depois da partida dos apóstolos, né, eles desencarnaram. O que é que aconteceu? Um monte desses entraram e se desviaram da fé genuína e colocaram esse evangelho que hoje vocês conhecem como evangelho. Desviou. Ah, pessoal, é isso que acontece. Por isso que a gente tem que ter autenticidade. Por quê? Essas pessoas não ficaram na fé genuína, na autenticidade que os apóstolos ensinaram essas pessoas. Eram os lobos, né, que estavam no meio dos verdadeiros, né, pessoal? Por isso que o apóstolo Paulo falou, é do meio de vós que vai sair essas pessoas aí para a perdição. Então, foi do nosso meio que saiu essas pessoas, que eles não se firmaram na verdade, tá? E tá aí. Então, mas graças a Deus, tá, pessoal? Nesses últimos tempos, vamos dizer assim, Deus tem levantado pessoas com essa autenticidade, essa sinceridade, essa verdade, para passar a verdade do verdadeiro evangelho, a verdadeira fé genuína, sem engano, sem explorar ninguém, sem fazer mal a ninguém, sem nada. Essas pessoas Deus tem levantado, tá, pessoal?
Graças a Deus, Deus tem me levantado aqui com toda a minha dificuldade, mas Ele tem levantado, mas eu tenho visto aí que Deus tem levantado outras pessoas também. Eu já vi aqui na internet, para ajudar as pessoas nesse processo espiritual. Então, a prática do ensinamento de Cristo, então, tem que estar alinhado, que envolve viver, né? Então, frequência você vai vivendo de acordo com os princípios da escritura que Cristo ensinou. Então, por isso que a gente está estudando, né? As escrituras, tá? Daqui a pouco a gente vai chegar lá para a gente estudar, nos dedicar a isso e ver qual é a frequência adequada para que a gente entre nessa intimidade mais profunda com Deus, com o Criador. É isso, pessoal, tá? Para a gente, por isso que a autenticidade está relacionada à fé genuína. Então, que você demonstra uma fé verdadeira. Genuína, você sabe, né? Essa palavra significa verdadeira. Agora, 60 minutos, eu vou parar aqui. Terceira parte, né? Vou parar aqui, terceira parte. E a gente amanhã vai continuar, tá? Se Deus e essa espiritualidade permitir, tá, pessoal? A gente vai continuar essa terceira parte desse tema que é muito importante, pessoal. Essa autenticidade é muito importante. Porque a gente tem erro, mas o que é que Deus está procurando? Está procurando pessoas com fé verdade, genuína, que procura fazer o que é correto, que procura fazer o que é certo. Deus sabe que você tem imperfeições, Deus sabe. Você tem erro, mas é isso que Deus quer ver, a disposição da sua alma, do seu espírito, em buscar essa verdade, ser verdadeiro com você, não enganar as outras pessoas. É isso que Deus está olhando para essas, está buscando esses verdadeiros adoradores. Por quê? Erros, falhas, todos nós temos. Você viu os que se diz herói da fé? Antigamente, todos eles erraram, pessoal. Mas o que não pode faltar na gente é essa autenticidade de que a gente sempre reconhece a verdade, reconhece o nosso Criador, reconhece a frequência que é boa para a nossa vida, para a vida das outras. É isso que vale, pessoal. Tá? A gente vai, nesse processo, vai errar ainda? Vai errar. Poxa, irmão, poxa, porque não é fácil, pessoal. Deus tem misericórdia da gente. Deus sabe que não é fácil viver aqui nessa realidade, nessa frequência. Deus sabe. Foi por isso que ele enviou o Filho dele, sem pecado, sem erro, sem nada, para fazer um sacrifício para a gente entrar nessa frequência. Essa frequência nos cobre, ela nos protege, ela nos dá força. A frequência de Cristo. Senão ele não fazia isso. Se fosse pela gente ser a gente, né? Deus não fazia isso. Porque ele teve misericórdia da gente, tá? Tá certo? Então, agradecer a vocês, tá, pessoal? Obrigado aí. Eu acho que por hoje tá bom. Amanhã a gente continua a terceira parte desse tema, tá bom? Um abraço, até a próxima. Se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!